Durante 50 anos, uma pequena cela no deserto guardou o silêncio mais influente da história cristã. Ali viveu um homem que ninguém via, mas cuja voz guiava bispos, reis e pecadores. Um santo oculto, que enxergava a alma antes mesmo de ler uma carta. Hoje revelamos quem foi São Barçanufo, o padre do deserto, que ensinou que algumas doenças não atingem o corpo, mas o espírito. Um santo que ninguém via pode ainda hoje te ajudar a se curar espiritualmente. Poucos sabem, mas São Barçanufo viveu trancado num espaço tão estreito que mal cabia uma cama. Ninguém o via, nem mesmo os monges. E mesmo escondido guiava mais almas do que muitos pregadores cujas vozes ecoavam pelas praças. Quando lhe perguntavam quem é Barçanufo, o próprio respondia por carta: sou pó e silêncio. E era justamente desse pó e desse silêncio que brotava um dom raro, o de enxergar a alma humana como quem reconhece o brilho de uma chama. Ele aconselhava bispos, reis, soldados, pecadores e gente comum, tudo sem sair da cela. Diziam que ele conseguia responder cartas antes mesmo de elas chegarem. O mensageiro batia na porta e ouvia de dentro: eu já sei o que você veio perguntar. Os monges testemunhavam algo ainda mais misterioso. Às vezes, enquanto escreviam para ele, uma luz escapava pelas frestas da porta. Luz que ninguém sabia explicar, mas todos respeitavam. Barçanufo não via o mundo de fora, mas via a alma de quem o procurava. Ele dizia que reconhecia os pecados não pelos gestos, mas pela intensidade da luz que cada alma emitia. Um dia o monge contou que recebeu dele uma carta descrevendo um pecado que ele nunca tinha revelado a ninguém. Perguntaram a Barçanufo como sabia, e ele respondeu: quando a alma se confessa diante de Deus, ela acende como fogo, e eu só descrevo o que vejo. Foi desse olhar espiritual que nasceram os ensinamentos sobre as doenças da alma. Feridas que, se ignoradas, adoecem a vida inteira. E Barçanufo não apenas as reconhecia, ele também apontava a cura. Citaremos aqui algumas. Primeira doença espiritual: a autojustificativa. Barçanufo dizia: o pior doente é o que pensa estar saudável. O pecado ganha força quando você cria desculpas para ele. A justificativa é o curativo falso que impede a ferida de cicatrizar. É a alma tentando se convencer de que não sangra. Segunda doença espiritual: o orgulho devocional. É rezar sem se deixar mudar, confessar sem querer se converter, ouvir Deus apenas no que é confortável. Barçanufo chamava isso de oração de vidro, bonita, mas frágil e vazia, transparente por fora, mas opaca por dentro. Terceira doença espiritual: a fuga silenciosa. Ele ensinava: a alma doente foge de si mesma trabalhando demais, falando demais, fazendo demais. Nem sempre a agenda cheia é sinal de missão. Às vezes é só uma alma vazia tentando não escutar o próprio clamor. Quarta doença espiritual: o julgamento camuflado. Para Barçanufo, julgar o outro é uma forma covarde de esconder o próprio fracasso. Julgamento não é zelo pela verdade, é medo de encarar a própria queda. Quem aponta demais para fora quase sempre evita olhar para dentro. Quinta doença espiritual: a massa sem fermento. Quem quer mudar sem disciplina é como massa sem fermento, nunca cresce. Sem esforço diário, o bem se torna apenas intenção, e a alma vira promessa que nunca se cumpre. Fermento é luta, constância e humildade. Ele descreveu a cura em 3 passos. Primeiro, verdade crua. Olhar o próprio pecado sem desculpas, sem floreios e sem romantização. Segundo, silêncio que corta. Permitir que Deus toque exatamente onde dói. Terceiro, um ato concreto todos os dias. Não um milagre repentino, pois milagre não é explosão, mas a constância que regenera.
Barçanufo sabia que uma alma que se permite curar muda tudo ao seu redor. Pouco antes de morrer, deixou um último ensinamento: quem cura a si mesmo, cura o mundo ao seu redor. Há doenças espirituais que você percebe, mas a mais perigosa é a que você já normalizou. E para ele, todo dia pode ser o dia da cura, inclusive hoje. No silêncio de sua cela, Barçanufo descobriu que a verdadeira cura começa quando deixamos Deus iluminar o que tentamos esconder. Suas palavras atravessaram séculos, para lembrar que transformação não nasce de grandes gestos, mas da constância humilde de quem luta todos os dias. Se a doença espiritual mais perigosa é a que normalizamos, então hoje pode ser o início da tua cura, porque Deus sempre acende a alma que deseja voltar para Ele. Se você curte o nosso conteúdo e quer se aprofundar ainda mais, considere se tornar um membro do nosso clube. Lá você vai ter acesso a vídeos exclusivos, além de fazer parte de uma comunidade que compartilha os mesmos interesses. Ficaremos muito felizes com a sua participação. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.